ano de 2013, eu comecei a fazer uma pesquisa para fazer um levantamento a respeito da história de volta do Mochotó. E eu sabia a respeito da volta que ela não só se baseava na linha férrea. No dia 2 de agosto de 1882 foi inaugurada a estação. E tipo, todo mundo conhece, existem registros da volta a partir dessa data. E aí eu fiz um levantamento e acabei encontrando com Salete uma ata religiosa que pertenceu à família Cavalcante. E essa ata estava datada de 1797, ou seja, são 88 anos antes da inauguração da linha férrea. E aí eu peguei essa ata e comecei a pesquisar mais sobre ela, a respeito da festa do santo padroeiro da volta, que é São Vicente Ferre. Então ela existe há 226 anos, essa tradição. Então a volta ela é mais antiga do que a gente imaginava. Eu não sabia por onde começar, se eu começava da linha férrea ou sobre a ata religiosa. E aí fazendo esse tipo de pesquisas, para ver de onde eu ia começar o documentário sobre a história, eu não sabia, porque estava assim meio que perdido entre as informações. Aí seu Toninho chegou em mim e falou: Ricardo, por que você não fala do letreiro? Aí eu disse a ele o que seria o letreiro. E ele disse para mim: rapaz, ela é na minha roça, pertence à minha família há muito tempo, são pinturas na pedra que eu acho que foi os funcionários da estação que fizeram. Aí eu, tranquilo, se eu me leva lá, ele se leva. E aí ele me levou. Quando eu chego lá, eu me deparo com pinturas de arte rupestre. Como foi uma matéria que sempre me chamou a atenção, a história, e aí eu já tinha estudado um pouco, eu comecei a fazer levantamento, tirei foto, fiz gravações, enfim, eu colhi um material muito bom e guardei. E aí inventei de estudar mais a respeito dela. E aí o assunto, ele tipo, meio que eu escanteei o documentário e passei 3 anos estudando sobre artes rupestres. Aí um belo dia eu estou indo a Recife, num evento que teve no Chevrolet Hall, né, evento de rock, e eu fiquei hospedado na casa de um arqueólogo. E aí quando eu vi as fotos na casa dele, eu cheguei, chamei ele, a gente começou a conversar, e ele pediu que eu mandasse o material que eu tinha colhido durante, né, o tempo que eu passei, os 3 anos aí pesquisando sobre a arte rupestre. E ele me indicou um livro para que eu pudesse dar mais uma estudada a respeito delas, da arte. E aí eu fui ver as que tinham no sertão de Pernambuco, no caso, sertão de Itaparica, sertão do Pajeú, sertão do Mochotó. E existem vários sítios arqueológicos, muitos deles não cadastrados pelo IPHAN. Assim, quando ele me mandou as pinturas, eu já tinha lido alguma coisa sobre a ocupação pré-histórica na região do São Francisco, na região do Itaparica. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a necessidade de se fazer um diagnóstico da região. E no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, não temos nenhum sítio rupestre cadastrado. Atualmente se encontram 16 sítios cadastrados no CNSA, e todos eles são sítios de material lítico, onde foi encontrado ferramentas líticas, ferramentas em pedra e sítios multicomponenciais. O que são sítios multicomponenciais? São sítios onde são encontrados material pré-histórico e material histórico juntos, principalmente fragmento de louça. Quando eu fiz a primeira trilha em direção às pinturas rupestres, eu fui ao letreiro, aí eu fiz uns vídeos lá, isso em 2015, e guardei os arquivos, e depois eu fiz a edição e postei no meu canal no YouTube. Alguns amigos que assistiram falaram: cara, tem umas manchas dessa, tem umas pinturas dessa na minha roça, e eu marquei com eles e vim para conhecer. Aí o segundo local que eu conheci foi a Serrota, que é o local que a gente está nesse exato momento. E depois eu recebi uma outra informação que no Santo Antônio, né, no sítio Santo Antônio, próximo a Jatobá também, havia pinturas também, né, nesses formatos geométricos. Marquei também com o pessoal, a gente foi lá, fizemos um vídeo e tal, e a gente chegou no local lá que o nome é a Pedra Ferrada. E depois que eu postei da Pedra Ferrada e eu fiz a postagem também da Serrota, mais 3 pessoas entrou em contato comigo falando que na aldeia Tapera existe e no Mochotó. E aí são esses dois lugares que eu ainda vou lá para catalogar, né?
ver quilometragem, altitude e latitude, para a gente depois fazer uma visita. Sempre foi um interesse muito grande dele de resgatar a história da região, né? A cultura, a história, de valorizar e não só resgatar, mas fazer com que os moradores eles tenham acesso a isso, né? Sempre foi o grande interesse de Ricardo. A arqueologia, ela é a ciência que visa estudar os grupos humanos do passado a partir dos elementos materiais de sua cultura. O que são esses elementos materiais? Tem a ver com toda a produção humana. Implementos, ferramentas, habitações, tudo que é produzido pelo ser humano se converte em dado para que o arqueólogo converta em conhecimento sobre esses povos do passado. Esses vestígios materiais, eles são os mais diversos. Eles vão desde a cerâmica, ferramentas líticas, que são ferramentas em rocha, sepultamentos. E no sertão nordestino a gente tem uma cultura material muito abundante desses grupos do passado, que são os grafismos rupestres. Esse fenômeno gráfico, ele começa a se apresentar, essas manifestações elas começam a se apresentar no sertão nordestino a partir de 12 mil anos, datações obtidas na Serra da Capivara. Vale salientar que a datação de pintura rupestre ela é bastante difícil porque ela depende de uma série de fatores para se realizar. Muitas vezes a superfície onde está a pintura, ela se desplaca e se acomoda no solo. Em cima dela vão se acumulando estratos arqueológicos e quando a gente acha ela em superfície, escava, a gente consegue datar o sedimento. Então a gente pode dizer com segurança quando aquela pintura entrou aquele fragmento de placa com pintura entrou no extrato arqueológico. Às vezes quem elaborou o grafismo escorreu um fragmento de tinta e caiu no registro arqueológico. Então são diversas formas de você mensurar a idade, a datação, além de todo o estudo de contexto. Ela não pode ser interpretada fora do contexto arqueológico. Suporte rochoso, onde ela se encontra, a paisagem, os recursos, o tipo de suporte, se é um abrigo, se é um matacão a céu aberto. Então, não existe interpretação de pintura sem uma interpretação do contexto na qual ela se encontra inserida. A base desses pigmentos ele é mineral. O pigmento é chamado de ocre e ele pode ter várias composições. Ele tem óxido de ferro, pode ter hematita, pode ter caulinita. Ele pode ter várias tonalidades de vermelho, ele pode se apresentar amarelado, branco, preto. Então a composição física e química dela é variada. Isso só mostra como esses pigmentos são fortes ao tempo, né? Porque já estão aí há bastante tempo resistindo. Elas podem representar figuras humanas, que são antropomorfos, figuras de animais, que são zoomorfos, e figuras vegetais, que são fitomorfos. Muitas vezes ele representa o cotidiano desses grupos. Então você pode encontrar cenas elaboradas de luta, de sexo, de caça, de atividades lúdicas, cenas que sugerem se tratar de cenas rituais, que é muito comum na região Nordeste, principalmente na Serra da Capivara. Um grafismo que são vários antropomorfos rodeados ao que sugere ser uma árvore, como se fosse um ritual, uma adoração àquele vegetal. Você tem grafismos mais elaborados, você tem grafismos menos elaborados do ponto de vista estético. Eles podem se encontrar isolados, eles podem se encontrar formando cenas que muitas vezes são facilmente de fácil interpretação, e você tem os grafismos que eles fogem muitas vezes a uma interpretação imediata, porque não dá para associar formas que nos dêem uma interpretação imediata, digamos assim, que são o caso dessas pinturas. Esse tipo de grafismo, algumas pessoas têm atribuído a grafismos geométricos, mas na verdade na bibliografia a gente tem chamado de grafismos puros. Podem representar formas geométricas, linhas sinuosas, círculos concêntricos, e muitas vezes essas pinturas são as mais difíceis de você se obter uma interpretação que se torne mais fácil, uma interpretação mais imediata. O estudo da arte rupestre ela não pode ser feita fora do contexto, de todo o contexto arqueológico, ambiental, geológico, paisagístico.
Nós estamos aqui no sítio do Letreiro, aqui no município de Jatobá, e o que a gente encontra aqui é um afloramento, um rochoso com alguns matacões, onde a gente encontra os chamados grafismos puros. Representações geométricas, algumas bem nítidas, outras não, mas é uma área que é importante, é interessante, é muito importante ser estudada. Outro fator que reveste ainda mais a importância e a necessidade de preservação desses sítios aqui da volta do Moxotó, do entorno do município de Jatobá, é a constante exploração de décadas desses afloramentos para confecção de calçamento de rua. Então, se você perceber, tem um rasgo ali naquela pedra que mostra que essa pedra foi cortada, ela foi dinamitada. Você vê pelo próprio formato os fragmentos. Então, assim, muito sítio arqueológico tem sido destruído para a confecção de pedra para calçamento. Nós estamos aqui no local conhecido como Serrota, foi um dos sítios que Ricardo cadastrou e me mandou a foto e a gente está aqui vindo conhecer. É uma área de serra, como o próprio nome diz. Ele tem alguns afloramentos, formam abrigos e a gente tem algumas pinturas rupestres aqui, em outras pedras ao redor. Segue a mesma lógica de outros sítios que nós visitamos, são grafismos puros. Então você consegue ver aqui que são formas muito semelhantes a linhas sinuosas, a formas geométricas. Nós viemos conhecer, a gente passou um pouco do universo da arqueologia e do patrimônio para as crianças e adolescentes lá da volta do Moxotó, e acredito que seria muito importante um estudo bem detalhado da região. É muito importante se resgatar esse patrimônio porque o sertão ele tem um potencial enorme para grafismos rupestres. Então é muito importante, né, a gente preservar e divulgar esse material para as próximas gerações que estão vindo aí, nossos filhos, netos e assim por diante. Esse é o patrimônio, são os vestígios que nossos antepassados deixaram. É importante a gente conhecer e valorizar tais vestígios. É a nossa história, é o nosso passado.